Bom, quem é do teatro, como eu, quem tem olhar observador de escritor e filósofo, como eu, quem tem olhar apurado e treinado de tanto olhar filmes, atuações, pinturas e obras de arte, como eu, ou quem é psicólogo, jornalista e saca pacientes entrevistados, ou quem não é nada disso, mas tem tato, ou melhor, quem não é bobo, sabe que a entrevista do Queiroz, rindo de nervoso, mas também de escárnio e deboche, achando que somos todos tontos, inclusive a justiça, e mal acreditando em sua própria historieta, é ridícula. É uma entrevista ridícula. Dada no SBT, S com cifrão, né? Ou como diz a bancada petista no Senado, sistema Bolsonaro de televisão. Do Silvio Santos também, com S de cifrão, que sempre abriu as pernas para todos os governos por vir por causa da verba publicitária, né? Cenoura Bravanel, que enriqueceu com entretenimento barato, jogos de azar e alienação televisiva, sem contar machismos e preconceitos, etc. Uma entrevista dada para a jornalista Débora Bergamasco, ex-Isto É, revista Isto É, da Globo, autora daquela famosa e machista capa que chamava Dilma Rousseff de descontrolada e fora de si, em pleno momento crítico do seu governo, às vésperas do golpe em 2016. Bom, vários jornalistas, políticos e cidadãos, depois da desentrevista, mandaram em seus sites, veículos e etc., uma série de perguntas pertinentes para o Queiroz. Mas enfim, não me cabe aqui dar uma de Sherlock Holmes. Agora, é uma entrevista ridícula, assim como toda a mise-en-scène do futuro desgoverno Bolsonaro, com seus 22 ministros anacrônicos, extremistas, absurdos, né? O do anti-meio ambiente, o do ultra-neoliberalismo, que é a nova Zélia Cardoso, o do cidadania, esporte, cultura, que acha que a cultura é só tocar berimbau e acha que é fácil tocar berimbau. São pessoas sem conhecimento do Brasil. O da justiça, né? Sabe? O Sérgio Moro, que não passa de um oportunista, e da justiça seletiva, arbitrária, autoritária. A ministra Goiabenta, né? Da Goiabada, quem mais? O chanceler Olavete, enfim. Toda essa mise-en-scène, como também a entrevista do Queiroz, todo esse mise-en-scène absurdo desses 22 ministros, dos 3 filhos do Bolsonaro que ele criou feito crápulas irresponsáveis, ele próprio, né? Uma mistura piorada de Jânio Quadros e Collor. Tudo isso, assim como o golpe de 2016 e a mise-en-scène daquela época, do Temer junto com o PSDB perdedor das eleições, Temer ilegítimo, usurpador, psicopático, e o PSDB golpista perdedor, não passaram também de uma farsa patética. Né? Mas não é preciso tanta formação em cultura não, tampouco intuição. Qualquer brasileiro sabe que ninguém consegue movimentar R$1 milhão, né? Ou até mais, não se sabe, num único ano vendendo carros usados em plena crise. Sem contar várias outras coisas que não fecham nesse lamaçal laranjal que o Ministério Público Federal. A grande pergunta é por que tinha um dia em que eles depositavam os vários laranjas, ele e outros. Tinha um que ia para Portugal, um personal trainer. Eu não gosto de ser moralista nem de ficar julgando, mas diante da farsa bolsonarista da honestidade, que é a mesma farsa que foi a do Collor, caçador de marajás, e que não só piorou a economia, como vieram à tona casos escabrosos que o envolviam, inclusive da própria família dele, que tinha o PC Farias, né? Assim como o Guedes é a nova Zélia Cardoso, o Queiroz é o novo PC Farias. A internet inteira está falando isso. E ao mesmo tempo também lembra o Jânio Quadros, em 1961, que renunciou, um irresponsável, um doido conservador nos costumes, querendo interferir nos trajes
íntimos da praia, nos trajes das Miss, e quando foi anos depois, décadas depois, mais ou menos 2 décadas depois, o prefeito, né, de São Paulo proibiu o skate, a Erundina depois voltou, porque é um absurdo. São Paulo é um polo de subculturas e tribos, e inclusive a do skate. Proibiu o skate. Então, e renunciou em menos de um ano, jogando o país numa instabilidade que, de certa forma, junto à elite do atraso nacional, ao imperialismo americano no contexto de Guerra Fria e à elite militar antipatriota, né? Não o setor patriota, o setor antipatriota, que sempre é muito grande, aliás, até hoje, com medo do comunismo ou inventando o comunismo, junto a esta renúncia do Jânio Quadros, produziram um golpe de 64 e a camada conservadora da sociedade brasileira, enganada, classe média enganada, bom, pela elite do atraso. Tudo isso é farsa, né? Tudo isso é mise-en-scène farsante, cômico quando a gente avalia, sobretudo com uma distância histórica, mas que é trágico para a economia, para a política, para a sociedade brasileira, porque não é uma prefeitura de uma cidade pequena, é a alta burocracia federal de uma das maiores economias do globo, que ainda pena e tenta sair do terceiro mundo, né, na mão de irresponsáveis. Uma direita que sempre é farsante e irracional. Tenho feito vídeo sobre isso. Bom, e fiquemos atentos com tantos desvios de foco, vitimismos falsos e encenações para eles todos serem vistos como coitados e ficarem blindados. Ave, né? O Onyx fazendo tatuagem e se desculpando para Deus. Quer dizer, tudo é uma farsa assim, eles nem é uma disfarçatez que eles nem mais fazem questão de esconder. Né? Queiroz com câncer, como ele disse. Bolsonaro, depois da fakeada, fugindo de debates e de explicações sérias, sempre que tem que dar explicações sérias, mesmo andando para cima e para baixo, e fazendo flexão, levantando o peso da taça, lá do time. E a ministra goiabada do Ministério das Amélias, da família ultrapassada e dos antidireitos humanos para humanos direitos, que for abusada, diz ela, sexualmente pelo pastor e quando era criança. Sim, claro, se forem verídicos são casos terríveis, mas agora usados como meras desculpas esfarrapadas, porque não justificam fugir de depoimento à justiça, fugir de debates presidenciais, ou de qualquer, sobretudo no segundo turno, né? Um país em crise não houve debate. 57 milhões desconsideraram isso. Ou de qualquer outra explicação à nação e à imprensa, e se utilizar, no caso da ministra, de teocracia e proselitismo fundamentalista na política. Vamos ver o desenrolar desta história. De qualquer forma, estamos na oposição. No âmbito judiciário, inclusive para a oposição, que talvez faça uma CPI ou não, este é o segundo grande estilingue contra o desgoverno Bolsonaro. Além dos movimentos estudantis, ambientalistas, movimentos sociais, militantes, sindicatos, trabalhadores, mulheres e homens politizados, feministas, LGBTs ou não, fazendo uma frente de oposição a tanto atraso e extremismo, e o PSB, o PCdoB, o PDT, a Rede, o PSOL e o PT, que tem a maior bancada na Câmara e no Senado. Tudo isso, dentro e fora das instituições, fazer uma frente. Além disso, o Judiciário tem agora 2 estilingues contra o Bolsonaro. Esse do Queiroz, que está muitíssimo mal explicado, é um escárnio, um fashion. E em plena crise, vender carros usados. Né, Laranjal, que não envolve só o Flávio Bolsonaro, envolve a esposa do Bolsonaro. A mesma que veste camisa com frase da juíza autoritária substituta do Moro diante do Lula. Eles desviam o foco pro Lula porque eles sabem que o Lula é forte. Da cadeia estava com 60% de intenção de voto. Então a gente vazia, superficial, que ao invés de tratar os problemas do país, discutir o país democrático e republicanamente, não. Querem dividir, querem atacar. Não tem, é gente irresponsável. Teve agora
o curso da gestão pública para os ministros, Paulo Guedes não foi, 4 não foram. A gente sem experiência na alta burocracia federal, de administração pública, meu Deus do céu. Paulo Guedes quer fazer o que for possível, nem sabe o que é lei orçamentária, né? No encontro com os senadores, ele provou isso. Não sabe o que é, quer votar logo a desforma cruel da Previdência que o Pinochet fez e até hoje os chilenos amargam, não conseguem se aposentar, muitos se suicidam. Olha só o abismo que nos jogaram. Então, além dessa oposição toda social e institucional, e organizada, há esses dois estilingues. Essa história mal contada, que é só a ponta do iceberg, essa disfarçatez, sem contar, são 3 na verdade, sem contar todos os outros, os ministros do Bolsonaro são todos investigados ou réus. O do meio ambiente escondia aqui em São Paulo, enquanto secretário do anti-meio ambiente do Alckmin, escondia áreas de reserva ambientais do mapa do Tietê, para a indústria vir lucrar em cima, explorar e lucrar com turismo. E é isso que eles querem fazer. Agricultura com os ruralistas. Então, além de pesar a corrupção em torno dele, há esta corrupção central nele, que é a dos laranjas, é um grande estilingue do judiciário, e há antes a das fake news e do Caixa 2. Né? É o Bolsolão e o Bolsogate. E esse das fake news foram vários partidos que, está no TSE, foram vários partidos que pediram, desde aquela reportagem escândalo da Folha. Então a imprensa também, além desse setor judiciário ser um estilingue, além dos grandes movimentos sociais serem uma forte oposição nas ruas, nas redes e resistência, e além do setor institucional dos partidos de oposição, tem também a imprensa. Bom, o que nós ficamos é o seguinte, a pena é que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira perde com isso tudo, com essa instabilidade, com essas pautas extremistas, com um desgoverno que não dialoga, né? Um governo que não dialoga com os setores mais antagônicos da sociedade brasileira, com pelo menos 200 personalidades, os donos do PIB, os sindicatos, não governa. Então, a gente vai ter que segurar ao máximo a ponta para quando isso afundar, não virem o FMI, o Banco Mundial, o Federal Reserve nos salvar. Como aconteceu com a Argentina, que já entrou em recessão, quebrou total. Fazer o possível e o impossível para que a gente não chegue a tanto e tenha uma social-democracia, que é o que este país precisa. Isto é, distribuição de toda a riqueza produzida, justiça social com desenvolvimento econômico. Ou até, se vocês me querem utópico, uma revolução socialista. Mas ela não vai acontecer por enquanto. Por enquanto nós merecemos uma social-democracia, uma oposição contra tudo isso que está aí e contra esta farsa de honestidade e contra o extremismo. Não são conservadores, são extremistas e são debochados e farsantes.